Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 6 de outubro de 2023. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi a lição de número 1, que o tema foi A Missão de Deus nos Alcançar, parte 1. O texto que serviu como base para o nosso estudo é o texto de Gênesis 3:9, que diz: E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Antes de podermos nos aprofundar um pouco mais no nosso estudo de hoje, eu gostaria de convidá-lo para que você pudesse orar junto comigo. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra e por sabermos que o Senhor não desiste de nós. Desde que o pecado aqui entrou no nosso planeta, que o Senhor tem feito tudo o que pode para salvar a humanidade, da qual fazemos parte. Muito obrigado por teu amor. O Senhor sabe, Pai, que enquanto estamos vivendo aqui no meio dessa rebelião, muitas são as necessidades que temos no nosso coração e colocamos diante do Senhor. Acima de tudo, nós pedimos que o Senhor nos capacite para a missão. Nos colocamos em tuas mãos, Pai, pedindo também que o Senhor possa nos falar através da tua palavra. Pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Quando olhamos aqui para o nosso guia de estudos, são dois textos que vão aparecer aqui. O primeiro deles, do Desejo das Nações, na página 11. O segundo deles, do livro Atos dos Apóstolos, na página 19. Ambos trazem aqui alguns detalhes que são extremamente importantes para que possamos entender essa ação de Deus na história. Um dos questionamentos que alguns dos críticos do cristianismo fazem é se Deus realmente é o Todo-Poderoso, se ele realmente tem todo o conhecimento, se ele é onipotente, ou seja, ele tem todo o poder no céu e na terra, se ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, se ele é onisciente, ou seja, se ele tem todo o conhecimento a respeito do que aconteceu no passado, do que acontece no presente e do que acontecerá também no futuro. Por que é que ele permitiu que o pecado surgisse? Ellen White, quando vai falar a respeito disso, ela vai mencionar que existe uma diferença muito grande entre o conhecimento antecipado das coisas, até porque Deus está acima da nossa noção de tempo. Foi ele quem criou essa noção de passado, presente e futuro. Como ele está acima dessa noção, que foi ele mesmo que criou, então a Bíblia simplesmente o chama de eterno, ok? Como é que isso funciona? Amigo, vou te dar um conselho. Te prepara, te entrega a Jesus, vai para o céu e aí a gente vai entender esse negócio. O fato é que nós sabemos, a Bíblia vai nos dizer que o tempo pertence a Deus. Ele é o Senhor do tempo. Pronto. A gente vai descobrir como na eternidade. Mas o fato é que, tendo esse conhecimento antecipado, o fim desde o princípio, Deus, ele respeita o livre-arbítrio das suas criaturas. E quando ele teve esse conhecimento antecipado de que o pecado surgiria, o que Deus fez foi, ele se antecipou ao surgimento do pecado. E então ele criou o plano da redenção. O plano da redenção é o plano que foi estruturado antes mesmo da fundação do mundo. Quando foi para ele poder criar todas as coisas, ele sabendo que o pecado um dia surgiria, ele criou o plano. Criou o plano, engavetou o plano. No momento em que o pecado surgiu no nosso planeta, ele simplesmente pegou o plano que já estava pronto e o colocou em funcionamento. Com base nisso, a gente tem a possibilidade de poder entender a diferença entre prever que algo vai acontecer e se antecipar em relação a isso. Ah, pastor, mas e se Deus simplesmente tivesse desistido de poder criar a humanidade? Bom, existem coisas que pertencem apenas a Deus. Nesse quesito, eu cheguei até a citar isso no decorrer da lição dessa semana. Eu concordo com C.S. Lewis que quando ele vai falar a respeito desse ponto da onisciência de Deus e ao mesmo tempo a criação da humanidade, mesmo sabendo que a humanidade entraria em pecado, C.S. Lewis ele vai dizer que Deus ele avaliou tudo quando decidiu que ainda assim manteria o plano. E uma das questões que ele avaliou foi, ele percebeu o que aconteceria com o surgimento do pecado, que preço teria que ser pago para que o pecado pudesse ser erradicado, mas quando ele viu o resultado final, ou seja,
o que aconteceria depois da erradicação do pecado, ele olhou, mediu prós e contras e disse, vai valer a pena. Como será esse tipo de coisa, nós saberemos na eternidade, mas uma coisa é fato, concordo com ele quando ele diz que Deus, em sua infinita sabedoria, ele prevendo também o que acontecerá depois da erradicação do pecado, ele chegou a uma conclusão, vai valer a pena. Eu acho isso realmente fantástico. O outro texto, que é o texto do livro Atos dos Apóstolos, na página 19, Ellen White vai mencionar que quando Cristo Jesus, ele agora vai chamar os apóstolos e colocá-los em missão, a gente precisa entender que Deus, ele não estava com um problema nas mãos, dizendo assim, gente, eu agora preciso voltar ao céu, estou falando de Cristo Jesus, segunda pessoa da Trindade Divina, ele precisava iniciar um processo de intercessão pelo ser humano, tornar-se agora o representante da família humana, então dirigir todo o procedimento para julgamento, juízo pré-advento, e organizar tudo para que a redenção do planeta pudesse acontecer. E aí então algumas pessoas querem entender que já que ele tinha que subir, tinha que dar alguma coisa para os discípulos fazerem aqui na Terra enquanto ele não voltava. E aí deu para eles uma missão. Não. Ele sempre esteve em missão. Desde que o pecado aqui entrou, ele só pegou o plano da redenção, colocou em andamento, e esse plano é um plano de missão. Como Deus vai agir para poder resolver o problema do pecado. Isso de forma individual e ao mesmo tempo coletiva. Porque o pecado ele é resolvido numa perspectiva coletiva, é a humanidade que Deus está tentando alcançar. Então nós somos uma família, família humana. Mas esse problema do pecado, ele atinge cada indivíduo, então é um problema individual. E nesse plano, o Senhor Deus tem um papel a desempenhar com cada pessoa que está aqui no planeta. Só que cada pessoa tem o seu livre-arbítrio. Mas Deus já não sabe quem é que vai se salvar e quem não vai? Sabe. Mas isso não muda o fato de que ele dá oportunidades para que o indivíduo possa fazer as melhores escolhas. Deus respeita a individualidade das pessoas. E você olha para os evangelhos, você percebe nitidamente que Jesus já sabia, por exemplo, que Judas o trairia. Mas ele deu mais oportunidade a Judas do que a todos os outros. Ou seja, tudo que ele pôde fazer para tentar salvar o Judas e impedir que ele pudesse seguir pelo caminho de autodestruição que ele acabou seguindo, ele o fez. E é isso que ele faz por todas as pessoas. Ninguém vai poder chegar diante do Senhor Deus e dizer, eu não sabia, eu não tive oportunidades. Porque o Senhor Deus tem criado oportunidades para todos. Então agora ele vai olhar para os discípulos e vai dizer, bem, eu estou em missão. E eu escolhi vocês para estarem comigo, para que vocês continuem em missão. Eu vou estar com vocês através do Espírito Santo. Eu vou para o Pai, fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E então o Espírito Santo virá sobre vocês. Vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas esperem até que do alto sejais revestidos de poder. Eles vão para Jerusalém, esperam durante 10 dias, clamando a Deus, e o Espírito de Deus vem sobre eles no dia do Pentecostes. E eles agora têm a oportunidade de poder pregar de uma forma tão ousada que em uma só pregação, cerca de 3.000 pessoas são agregadas à igreja. São batizadas naquele mesmo dia. Por quê? Porque eles entenderam que eles eram apenas os instrumentos e que agora a incapacidade deles seria a oportunidade do Espírito Santo para poder agir através deles. E eles agora se tornaram preparados, capazes inclusive de falar em outros idiomas, para poder alcançar todas as pessoas. Fantástico isso. Esses dois textos nos mostram, portanto, duas verdades fundamentais. A primeira delas, o pecado não foi uma surpresa para Deus. Deus apenas desengavetou o plano que ele já tinha formulado antes de criar a Terra para salvar a humanidade. Deus está em missão. E ele não fez missão de longe. Ele veio para estar conosco o tempo todo, agindo conosco. Veio em pessoa, tornou-se um de nós em Cristo Jesus, segunda pessoa da Trindade Divina. Quando ele vai ao céu, ele envia o Espírito Santo para também nos capacitar e estar conosco. Nós não estamos sozinhos em missão. Mas ele olha para você e para mim e vai dizer, a maior evidência de que alguém realmente foi alcançado pela graça de Deus é que ele também esteja em missão. Diante disso, eu preciso te lembrar daquilo que foi o desafio que o nosso guia de estudos fez no dia de ontem. Eu espero que você, durante esse dia, esteja atento para isso. Para que você, orando a Deus, peça que ele lhe mostre uma pessoa que talvez você nunca tenha parado para poder orar por ela.
faz parte da tua empresa, da tua vizinhança, alguém com quem você nunca contactou. E você vai de forma intencional começar a orar para essa pessoa. E você vai esperar para ver o que é que Deus vai fazer através desse gesto, ok? Não se esqueça, hoje, lá na hora do pôr do sol na sua casa, eu queria que você já compartilhasse com a sua família a pessoa por quem você está orando. E se você tiver oportunidade, amanhã, quando você estiver na sua classe da escola sabatina, compartilhe com as pessoas que ali estarão. Quem é a pessoa por quem você está orando? E quem sabe, no momento de oração ali na unidade, que vocês estejam orando juntos uns pelos outros e ao mesmo tempo por esse grupo de pessoas que durante toda a semana que vem vocês estarão orando. Eu estudo a lição. E você?